Antes de começar a receita, hidrate 100 gramas de uvas passas pretas, 100 gramas de uvas passas amarelas, 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de cereja em calda picada sem o caldo. É necessário hidratar as frutas secas em rum para que elas fiquem bem úmidas e não roubem a umidade do panetone. Vamos hidratar essas frutas secas em 300 ml de rum. Deixe as frutas hidratando durante 4 horas ou o tempo necessário para fazer e descansar a massa de panetone. Faça agora a esponja. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Em seguida, acrescente 500 ml de água morna e misture até formar uma massa bem lisa. Deixe esta massa descansar coberta com saco plástico até dobrar de volume. Chamaremos essa massa de esponja. Depois que a esponja tenha dobrado de volume, faça um creme misturando em um recipiente 2 gemas, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem com um batedor de arame fouet até formar um creme bem liso. Em seguida, coloque este creme doce na esponja já fermentada e com a ajuda do colher de pau, vá mexendo até misturar tudo muito bem, formando assim uma massa bem lisa e uniforme. Agora, peneire nessa massa 200 gramas de farinha de trigo e continue misturando até que forme uma massa bem homogênea. Essa etapa chamamos de suavização da massa. É onde vamos retirar o cheiro e o gosto do fermento. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até dobrar de volume novamente. Em outro recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Agora, acrescente neste creme 20 ml de mel, 10 ml de essência de baunilha, 10 ml de essência de panetone, 10 gramas de raspas de laranja e 10 gramas de raspas de limão.
Acrescente esse creme na massa já fermentada e continue mexendo até que a mistura fique bem uniforme. Vá adicionando aos poucos na massa cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Se não precisar de colocar toda a farinha de trigo, não coloque. Vá adicionando a farinha de trigo peneirada até que você não consiga mais mexer a massa com a colher de pau e a massa comece a oferecer resistência e peso ao mexer. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos e em seguida vá sovando suavemente ainda dentro do recipiente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também desgrudar das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que ela fique bem macia, elástica, grudenta e até você atingir o ponto de véu. Nesse momento, abra a massa na parte central, coloque 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada no centro da massa. Comece a sovar a massa suavemente até que toda a manteiga seja absorvida totalmente pela massa. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar na geladeira por cerca de 4, 8 ou 12 horas, de um dia para o outro, você quem escolhe. Antes de tirar a massa de panetone da geladeira, passe as frutas hidratadas no rum por uma peneira bem fina para retirar todo o líquido. Depois do tempo escolhido de descanso ou no dia seguinte, retire a massa da geladeira e deixe a massa descansar coberta com um saco plástico em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Passado este tempo de descanso de 30 minutos, pincele óleo em toda a bancada. Comece a sovar a massa delicadamente até atingir o seu ponto normal de fermentação, maciez e elasticidade. Comece a abrir a massa pelo centro. Acrescente agora nessa massa as frutas hidratadas no rum, mas sem o caldo.
Comece a envelopar as frutas na massa, em seguida comece a mexer na massa e sovar delicadamente até que a massa absorva completamente as frutas. Se preferir, passe óleo nas mãos a partir de agora para manusear a massa. Divida essa massa em 5 pedaços iguais. Em seguida, faça 5 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Se preferir, passe óleo nas mãos a partir de agora para manusear a massa. Coloque as 5 bolas de massa nas 5 formas de papel para panetone de 500 gramas cada. Não precisa untar essa forma. Coloque os panetones já nas formas de papel na forma retangular e ajeite muito bem os panetones na forma. Coloque uma outra forma maior embaixo para que os panetones não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe a massa descansar até que chegue bem rente às bordas da forma de papel. Não deixe ultrapassar a borda da forma de papel. Essa massa é muito mole e pode crescer muito e derramar dentro do forno na hora de assar. Se você for assar a sua massa no forno convencional, faça assim. Depois deste tempo de descanso e com a massa já crescida, vamos preparar o forno. Como as formas de panetone são altas, na hora de assar, a massa pode crescer muito e tocar o teto do forno. Para evitar isso, coloque uma forma retangular grande no piso do forno para evitar que o calor chegue muito próximo da massa ao assar. Queime a massa e forme uma crosta na parte de baixo da massa. Coloque a grade do forno na primeira posição. Depois coloque uma outra forma em cima da grade e por fim a outra forma com a massa nas formas de papel. Feito isso e com muita calma, leve os panetones para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada panetone. Retire os panetones do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Para resfriar os panetones, use palitos de churrasco para perfurar os panetones na parte de baixo. Deixe os panetones esfriarem de cabeça para baixo, até que esfrie por completo em temperatura ambiente. Isso vai impedir que os panetones murchem.